Olá, salve, salve! Hoje eu vim falar sobre alguns momentos da industrialização brasileira e de por que hoje o investimento nas pessoas, por que o investimento na diversidade cultural, na cultura é muito importante no desenvolvimento da economia e talvez seja a única saída. Industrialização é o momento em que determinar que fábricas e as técnicas de dominar essas fábricas, de manter essas fábricas, chegam no território brasileiro e passam a fazer parte significativamente da economia brasileira. Então, na década de 30, vão ser instaladas fábricas siderúrgicas, metalúrgicas, vai ser voltado para a produção da indústria de base, esse processo industrial, essa industrialização, num contexto em que o Brasil, como fornecedor de matérias-primas, vai estar sendo disputado por Estados Unidos e Alemanha, e também pela sua posição geopolítica no Atlântico Sul. Na década de 50, Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, chega uma industrialização de bens de consumo, de bens duráveis, de carros, de geladeira, de máquinas de lavar, através de empréstimos externos. O contexto, nesse momento, na década de 50, é o da Guerra Fria, em que a União Soviética está economicamente muito bem, muito forte, as economias da Europa ainda estão quebradas em função da Segunda Guerra Mundial. Então, através de empréstimos externos, vai ter o advento de novas fábricas aqui no Brasil, né, em território, vai começar a se formar o ABC paulista, né, São Paulo se fortalece como polo industrial na América Latina. E tem um terceiro momento, na década de 70, em que se desenvolve a indústria química e petroquímica, né, de produtos químicos aqui no Brasil, e desenvolve um pouco mais a indústria, a industrialização, e também vem através de empréstimos externos, também no contexto da Guerra Fria, no contexto da instalação de ditaduras na América Latina. E depois disso, na década de 80, em função de crise do petróleo, na década de 70, enfim, não vou entrar em detalhes, vão cobrar da América Latina todos esses empréstimos que aconteceram nesses processos de industrialização nas décadas anteriores. E a partir daí, tu não tem mais um contexto externo favorável para a industrialização brasileira. Sempre dependeu do contexto externo, de empréstimos externos, ela não tem mais essa condição. Desde a década de 80, então a gente vem no processo de desindustrialização. Então hoje a gente investir no mercado interno, investir nas pessoas, na diversidade cultural, investir no bem-estar, na ciência, na educação, é o que vai desenvolver o mercado interno, é o que vai oxigenar o sistema financeiro para que a gente possa dar um novo salto no processo industrial, porque hoje a gente está entrando numa nova era industrial, numa nova era tecnológica, conhecida como a quarta fase da Revolução Industrial, e a gente precisa desse estudo, desse conhecimento, que o que faz parte dessa nova fase da industrialização é o conhecimento. É o conhecimento sobre as pessoas, é o conhecimento sobre cada detalhe do nosso mundo. Hoje nada passa despercebido. E a gente tem que investir no mercado interno, na ciência e na diversidade cultural que um país com dimensões continentais como o Brasil tem. Que é uma coisa difícil de a gente conceber que o Brasil não tem essa diversidade cultural, mas as nossas instituições não trabalham realmente com essa diversidade. As ciências, a medicina, as engenharias não trabalham com toda a diversidade cultural, com toda a riqueza humana que o Brasil tem de potencial para entrar na competitividade internacional econômica e social e intelectual também, né? Literária, por exemplo. Então, é necessário. Então, hoje a gente não tem outra saída, né, a não ser investir no nosso povo, certo? Feito.